Pensa que Portugal e Espanha começaram a namorar. Daí a Espanha, que era uma pessoa barraqueira, arrastou Portugal para os seus problemas. Daí ele fez com que os antigos amigos do Portugal ficassem seus inimigos. Vamos falar sobre a União Ibérica. Antes da gente falar sobre a União Ibérica em si, vamos ver o que estava acontecendo no mundo antes dela acontecer. Nessa época, a gente estava tendo o renascimento cultural, na monarquia absolutista, tinha a economia mercantilista, estava tendo a expansão marítima e o colonialismo. O Brasil já estava descoberto e a gente já estava vivendo aqui. Mas vamos entender essa novela. O que é a União Ibérica? A União Ibérica é a junção do reino de Portugal e Espanha. Só que assim, como é que dois reinos podem virar um? Não foi um negócio amigável, para falar a verdade, foi um monte de acasos que acarretaram nesse destino. Olha o que aconteceu. Tinha esse cara que morreu. Ele era dono do trono português. Ele não tinha parente nenhum. Ele não tinha filho, ele não tinha esposa, ele não tinha ninguém. Ele só tinha um parente próximo. E não era tão próximo assim. Esse cara, por acaso, estava no trono espanhol. Esse era Felipe II. Como o Felipe II era o parente mais próximo desse cara que morreu, ele tinha direito ao trono português. Assim que Felipe II descobriu isso, ele declarou invasão ao reino de Portugal. Ele não bastava com um trono só, ele queria 2 tronos. Mas, assim, por que a Espanha teve tanta autoridade para invadir Portugal e juntar os 2 reinos? A Espanha já estava em ascensão econômica há muito tempo, então ela era bem poderosa. Enquanto a Espanha e Portugal tinham uma certa aliança lá, eles já tinham uma relação amigável. Então foi relativamente fácil invadir Portugal. Depois que esses dois reinos se juntaram, teve no nome deles um grande império colonial. Lembra que a América era basicamente dividida em Espanha e Portugal? Agora era tudo junto, porque agora era um reino só. Isso acabou dilacerando o controle português que ele tinha sobre as colônias deles, que na verdade era Brasil, né? Eles também juntaram essa frota naval chamada Invencível Armada. Acontece que a Invencível Armada, que resolveu confrontar a frota naval inglesa, não era tão invencível assim. Na verdade, ela foi derrotada. E isso acabou decaindo a militância portuguesa e fez com que Portugal entrasse em conflito com Inglaterra, França e Holanda. Logo, a gente vê uma crise econômica portuguesa. Vamos pensar, antes Portugal era uma linda metrópole que estava toda estabelecida e daí do nada seu rei morre, chega um cara, invade e enfia Portugal em um monte de treta. Ele teve seu controle colonial totalmente dissipado, era como se ele não tivesse controle mais, era tudo nas mãos de Felipe II, tudo na mão espanhola. Ele entrou em conflitos com gente que antes ele era amigo, porque lembra que Portugal tinha uma certa relação de amizade com a Holanda, tanto que a Holanda explorava e ajudava no comércio açucareiro aqui do Brasil? Então, Espanha acabou com toda essa relação de amizade. Então, isso decorreu uma crise econômica de Portugal. Quais foram as consequências dessa crise econômica de Portugal? Aumentou a fiscalização e a tributação sobre a colônia. Ou seja, quem se ferra é nós. Só que olha o que aconteceu de muito ruim. A Holanda começou a boicotar o comércio açucareiro do Brasil. Porque assim, a Holanda tem seus motivos para ficar um pouquinho decepcionada com Portugal, né? Antes eles eram amigos e do nada Portugal se junta com uma Espanha que era inimiga de Holanda. Holanda não gostou e boicotou o nosso açúcar, fazendo com que a colônia Brasil caísse numa tremenda decadência. Como o Império Colonial de Espanha e Portugal acabou se unificando, o Tratado de Tordesilhas meio que foi cessado, concorda? Isso abriu margem para a expansão territorial do Brasil.
Os bandeirantes não estavam nem aí se isso era tratado de Tordesilhas, se isso não era. Eles estavam a fim de expandir, porque afinal não tinha mais tratado de Tordesilhas mesmo, né? Até que, em 1640, Portugal e Espanha terminam o namoro, ao fim da União Ibérica. O Dom João IV volta a ser best friend da Inglaterra, França e Holanda. E isso faz com que eles tenham uma relação de dependência. Mas isso ficou para uma próxima aula. Hey! Gostou dessas aulas? Caso esta tenha ajudado na prova, não hesitem em nos presentear com seu troféu joinha. No caso de termos esquecido algum conteúdo, ou explicado de um jeito esquisito, ou falado alguma besteira, não permaneça calado e denuncie nos comentários. Caso dúvidas sobre o conteúdo tenham se alastrado em sua mente, pergunte. Suas questões serão sanadas. Gratidão pela sua visualização e Zaz a Deus!